Olá, amigos. Olá, irmãos em Cristo. Graça e paz de nosso Senhor a todos vocês. É um grande privilégio estar aqui mais uma vez com vocês, pena que virtualmente, e espero que em breve possamos nos reunir em nosso prédio, mas não deixamos de cultuar a Deus, de celebrar seu nome e de procurarmos aprender a palavra de Deus. E é este o nosso propósito através desta meditação. Meu nome é Walter, eu estou como pastor titular da Comunidade Hebrão em São Paulo e convido todos vocês para orarem comigo agora, para que nós possamos pedir a bênção de Deus a esta meditação, a este ensinamento que nos será dado pelo Espírito Santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor nos ensine, Pai, os teus caminhos, os teus pensamentos, para que nós possamos andar nele e, confiando em Ti, possamos celebrar o Teu nome, realizando as obras que o Senhor preparou que as fizéssemos antes mesmo de nascermos e antes mesmo da fundação deste mundo. Pai, que nós levemos a sério o nosso relacionamento com Cristo e que nós, com seriedade e honestidade, façamos o possível para perseverarmos em Cristo, a fim de sermos conduzidos à vida eterna e sermos, enquanto aqui na terra, uma bênção a muitas pessoas. Senhor, abençoe estas famílias, abençoe estas vidas que estão me assistindo ou me ouvindo neste instante. Que o Senhor use a minha vida para trazer edificação, temor, respeito e atender às necessidades espirituais, pois eu tenho plena certeza, com relação às materiais, o Senhor estará suprindo as nossas necessidades a cada dia. Que aprendamos a buscar primeiramente o Teu reino, Teu governo e uma vida que lhe agrade, a fim de que nós possamos desfrutar do Teu poder e de toda a Tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que expõem os objetivos das Sagradas Escrituras. Muito bem, como vocês já sabem, quero compartilhar com todos, através desta meditação, o seguinte tema: não ignore os ardis de Satanás, parte 2. Não ignore os ardis de Satanás, parte 2. O texto que nós vamos usar está em Efésios, capítulo 2, versículos 8 ao 10. Hoje eu vou falar com vocês apenas os versículos 8 e 9. E se Deus permitir que voltemos a conversar, a nos encontrar, eu pretendo falar então na semana que vem sobre o versículo 10. Vamos ler então os dois versículos do nosso texto base, que está em Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado
dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Jesus Cristo, ou com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10. Na terça-feira passada, no dia 28 de julho de 2020, nós aprendemos que Satanás procura impedir que a palavra de Deus tenha acesso à nossa consciência. O que é a consciência? A nossa realidade, a nossa condição presente. O modo como nós estamos vivendo hoje. E também ao íntimo do nosso ser, a fim de que nós não sejamos transformados por Deus, pelo Senhor, em novas criaturas. O próprio apóstolo Paulo diz que nós somos em Cristo novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, quem realmente tem um contato com Cristo Jesus, por meio do Pai, sofre uma transformação interior. Seus pensamentos mudam. Seu desejo de viver é outro, porque ele encontra em Deus o sentido da vida. Entretanto, quando Satanás obtém o seu êxito e a palavra de Deus não permanece dentro de nós, mas ela fica nas imediações do nosso coração, ali na periferia, ele rapidamente surge para levá-la embora. Vocês se lembram? A semente caiu à beira do caminho, foi pisada pelos homens, e depois vieram os passarinhos e levaram embora a semente. É por isso que ele usa todos os seus recursos para levar essas sementes embora. E os seus recursos quais são? São seus demônios, agentes humanos, infiltrados até dentro da igreja. E por que não? A nossa própria natureza humana decaída, disforme. Nós que fomos criados para expressar a glória de Deus, hoje expressamos o quê? O orgulho humano, o egoísmo, o ódio, a mentira, o engano. Então, ele usa os seus agentes a fim de que não sejamos transformados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e continuemos distantes dos propósitos divinos estabelecidos às nossas vidas. Com frequência, Satanás enche os nossos olhos com encantamentos. Ele procura nos enganar. Quando eu falo que ele enche os nossos olhos com encantamentos, eu estou fazendo o quê? Uma conotação. Eu estou dizendo que os olhos é uma linguagem figurada à nossa mente. Ele enche a nossa mente com encantamentos. Ele procura nos fascinar por meio de mentiras e enganos, para depois estabelecer o terror e a manipulação maliciosa, como também a morte, ou seja, a separação de Deus, que é a morte espiritual. Satanás não está preocupado em eliminar a nossa crença no Criador. Ele não está preocupado com que você creia em Jesus Cristo, na Bíblia, na igreja e etc. Na vida daquele que de fato creu em Jesus Cristo, Satanás, o que ele pretende fazer? Anular a fé.
Quando ele retém a palavra de Deus, quando ele consegue fazer com que você coloque a palavra de Deus nas imediações do seu coração, na periferia, você não leva a sério a Bíblia. Peço que você volte a assistir aquele vídeo ou recorra às notas que estão no nosso site, que você pode ver, comunidadehebron.com.br. Quando você crê em Cristo, Satanás procurará, uma vez que ele levou a palavra de Deus embora, porque você a colocou na periferia do seu coração. Então, o que ele faz? Ele procura anular a sua fé, porque a fé vem pela palavra de Deus, como nós vamos ver. E essa fé inicial, ele procura anular uma fé original, genuína, que lhe foi dada por Deus de graça, a fim de que você possa pertencer ao seu reino. Portanto, a pessoa que ouviu o Evangelho, confiou nele, pode ter certeza de uma coisa: Satanás aparecerá rapidinho, muito rápido, para confundir os pensamentos dessas pessoas, e os seus e os meus. Confundir para o quê? Para que nós possamos, persuadidos por ele, enganados por ele, influenciados por ele, a não formular as estruturas dos nossos pensamentos a partir de Deus, mas a partir dos nossos desejos pessoais. Nós fomos chamados por Deus para estarmos em Cristo, a fim de vivermos uma vida em comunhão, em unidade com Cristo, para fazermos a vontade de Deus. Mas parece que enjoamos. Parece que de repente o que vale são os nossos desejos pessoais. Nós não entendemos a mensagem de Deus. Desse modo, ele consegue anular o propósito da fé em nossas vidas e nos tornar infrutíferos no reino de Deus. E dessa maneira, desse modo, dessa forma, por conseguinte, ele nos deixará, ou melhor, ele deixará, ou nós deixaremos, desculpe, de sermos uma ameaça ao seu reino malicioso e temporário. Então, vamos entender isso de novo. Quando Satanás consegue eliminar a palavra de Deus da sua consciência e do seu íntimo, de modo que você não seja transformado por Deus, ele agora vai trabalhar na sua mente, tá? Para que você seja uma pessoa incrédula. Porém, na vida daquele que aceitou a mensagem de Deus e a tem no seu coração, sofreu uma transformação, ele é paciente para trabalhar nesta vida, e ele vai começar a mostrar que Deus não cuida de você, e que você precisa procurar satisfazer os seus desejos pessoais, em vez de buscar primeiramente o seu reino e o modo de vida que agrada a Deus, você passa a se preocupar. Ele muda a maneira como você constrói os seus pensamentos. Você foi chamado por Deus para construir os seus pensamentos a partir dele, a partir do reino de Deus, e de um modo de vida que o agrade. Mas ele quer que você estruture os seus pensamentos a partir dos seus desejos pessoais. Então ele anula o propósito da fé. O que vale são os seus desejos e não mais a vontade de Deus. De modo que você se torna infrutífero no reino de Deus, você não produz os frutos que Deus espera de você.
e deixa de ser uma ameaça para ele, no seu reino, que eu disse, malicioso e temporário. É incrível como Satanás procura cegar as pessoas acerca da necessidade de Deus em suas vidas, e como ele incute em suas mentes a ideia de que podem controlar os seus próprios destinos. Então, um dos grandes ardis ou armadilha de Satanás é induzir o ser humano a determinar por si mesmo o momento em que deve se aproximar de Deus. Muitos dizem assim: no momento adequado eu vou, no momento que eu sentir eu vou, no momento que eu achar que eu devo procurar a Deus, eu vou. Caso ele não consiga o seu intento neste quesito, ele vai tentar, na vida daqueles que já estão em Cristo, deteriorar, estragar, fuzilar o seu relacionamento com o nosso querido Mestre eterno e Senhor Jesus. Então, eu pretendo mostrar para vocês hoje que Satanás está querendo, primeiramente, estragar o seu relacionamento com Cristo. E a semana que vem, se Deus assim permitir, eu vou falar alguma coisa a mais. Primeiro, ele tira a palavra, enfraquece a sua fé e vai estragar, deteriorar o seu relacionamento com Cristo nosso Senhor. Em primeiro lugar, para hoje, Satanás não o impede de ir a Cristo, mas procurará deteriorar o seu relacionamento com Ele, porque é isso que nós estamos batendo. Então vamos direto ao ponto. Vamos ler novamente agora os versículos 8 e 9, com alguns comentários que eu coloquei entre as palavras do texto, para que você possa entendê-lo um pouco melhor. Espero que eu possa ajudá-lo dessa maneira. Vamos ler de novo. Vamos lá, verso 8. Pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente, isto é um dom, é uma dádiva, um benefício, uma oferta, um oferecimento dado por Deus. Então veja lá, você é salvo pela graça, pelo favor, pelo oferecimento de Deus. Salvo do quê? Salvo do poder de Satanás, não da sua presença. Você é salvo do poder do mundo, não da sua presença. Você continua dentro do mundo. Você é salvo do que mais? Do poder da sua natureza humana, não da sua presença. Ela continua agindo lá. Os seus desejos mais infames ainda estão lá. E Deus nos deu então esta oportunidade, que Ele chama de salvação, e é salvação. A salvação vai se culminar plenamente na eternidade, quando então nós estaremos livres não só do poder dessas coisas, dessas esferas, mas da presença delas. Então no verso 9, o apóstolo Paulo diz: a salvação não é o resultado dos esforços, isto é, de ações de responsabilidade própria de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Aí está o problema. Ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então veja lá, a salvação que Paulo está falando aqui é o início da vida com Cristo. Quando você entra nesse relacionamento, nós nos tornamos cristãos pelo favor de Deus.
e não pelos nossos esforços. Deus, quando nos chamou, Ele nos deu a primeira medida de fé. Por quê? Nós, seres humanos, não temos a capacidade de gerarmos fé espiritual, que nos une a Deus. Nós não temos essa capacidade. Você tem uma fé lógica, natural. Você sobe no ônibus, você senta no seu carro, dá partida, sabe que ele vai, após a ignição e engrená-lo, ele vai andar. Você sabe que obedecendo a todos os comandos, você vai conseguir dirigi-lo. Você tem fé que ao atravessar a rua, o carro vai obedecer ao sinal. Você tem uma fé natural. Você abusa até da fé natural. Você diz, olha, amanhã ou o mês que vem, nós vamos viajar. Nós estaremos aí. Você não sabe, mas você abusa, você diz que vai estar. Quando o homem de Deus diz, você não deve nem sequer dizer, amanhã estarei lá. Você só pode dizer isso e dizer, se Deus quiser, se Deus permitir. Agora, por que é que Deus nos chamou para perto dele, para nos unirmos a Cristo, e nos deu a primeira medida de fé? Para que nós pudéssemos cumprir os seus propósitos. E não porque éramos pessoas boas. Então Deus não nos chamou porque éramos bonzinhos e agora Ele pode contar conosco para realizarmos os seus propósitos neste mundo. Não é bem assim não. Deus chama pessoas boas e pessoas más. Boas na cultura do mundo. Porque bom é aquele que faz a vontade de Deus. Então, muitas pessoas acham que elas podem determinar o momento em que vão se encontrar com Deus. Você fala para uma pessoa, olha, você precisa de Deus na sua vida. Ele diz, mas ainda não é hora, eu vou esperar mais um pouco. Como se ela pudesse. Está abusando. Tá? Ela está agindo com uma fé natural. Então não cabe ao homem estabelecer o dia e a hora em que ele irá buscar a Deus. Isso tudo nós aprendemos neste texto. Tá? Agora, existe a possibilidade de um homem que está em Deus, que está em Cristo, se orgulhar de modo negativo dessa posição. Percebe? Então existe a possibilidade de Satanás dizer a uma pessoa, você não precisa de Deus agora. Quando você precisar, você vai a Ele. Mas existe também a possibilidade daquele que está em Cristo se orgulhar de estar lá, porque ele pensa que está nesta posição por ter sido uma pessoa boazinha, que Deus escolheu por causa dos seus méritos. E isso não é verdade. Deus não escolheu você por causa dos seus méritos. Então, pensemos em segundo lugar. Satanás procura fazer com que você siga seus sentimentos, em vez de ser conduzido pelo Pai a Cristo. Então, ele vai realçar os seus sentimentos, em vez de acreditar que o Pai está querendo conduzir você constantemente, guarde isso, constantemente a Cristo Jesus. Certa vez Jesus realizou um grande milagre. Ele transformou pães, ou melhor, peixes, não é? Tinha 2 peixinhos, transformou, eu estou fazendo uma confusão danada aqui, mas calma lá. Ele fez a multiplicação e dos pães, pronto, e dos peixes para milhares de pessoas. Com alguns pãezinhos, alguns peixinhos, ele alimentou milhares de pessoas. Pronto. Bastou isso e
multidão já começou a dizer: esse aí vai ser o nosso rei. Imagina. Então Jesus disse: escuta, vocês estão alegres, felizes porque comeram do pão, não é? E se fartaram do pão e dos peixes. Porém, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Vocês têm que se alimentar de mim. Pronto. Quando Jesus mudou o discurso, quando ele mudou o discurso, quando ele tirou o foco das pessoas das suas necessidades e colocou o foco das pessoas na necessidade, nos propósitos de Deus para elas, eles então começaram a reclamar. Jesus, nesse texto de João, capítulo 6, eu separei os versículos 63 ao 65, que eu gostaria de ler com vocês agora. O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Agora repare isso. Jesus disse isso porque já sabia, desde o começo, quem eram os que não iam crer nele, e sabia também quem ia traí-lo. É difícil lidar com esta coisa de onisciência e soberania de Deus. Deixa muitos teólogos de cabelo em pé. Jesus já sabe quem vai crer, quem não vai crer. Jesus já sabe quem irá usá-lo e depois traí-lo por interesses próprios. Então, no verso 65, Jesus continuou: foi por esse motivo, foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Então você não pode ir a Jesus achando que irá a Ele quando quiser. Se Deus, pela sua graça, conduzir você a Jesus, você irá a Ele. Se não conduzir, você não vai. Simples assim. Sendo duro, Sendo lógico. O pensamento lógico é esse: terei misericórdia de quem eu quiser e não terei de quem eu não quiser. Você só vai a Cristo, não é porque você levantou a mão na igreja em desespero, acreditando que Ele vai te dar sossego, tranquilidade, bem-estar, tudo de bom. Não. Você vai a Cristo porque Deus o conduz a Ele. Então vejamos, somente Deus, de acordo com esse texto, somente Deus é que pode dar a você a vida verdadeira, a vida completa. Por que ela é completa? Porque ela é abundante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida abundante, plena, completa, a vida que se completa. A vida completa é assim chamada pela seguinte razão: porque ela alcançará a sua plenitude, o seu estado completo na eternidade, nas abundâncias das riquezas divinas. É lá que ela se completa. Aqui, nós dependemos dos ensinamentos de Jesus Cristo, para que eles produzam em nós a vida de Deus por meio do poder do Espírito Santo. As palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e são vida. Você é chamado para produzir vida em todas as situações do seu dia a dia, por meio do poder do Espírito Santo. Os recursos dessa vida do alto vêm quando nós cremos e confiamos a colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que pelo seu Espírito Santo gera essa vida de fé na vida de quem crê nele. Então você está numa situação e você não sabe como agir. Então o Espírito de Deus o fará lembrar
da verdade que você tem aprendido na palavra de Deus, de acordo com o que você tem ouvido e aprendido. Então você vai colocar em prática aquilo. Então você não tem que pensar primeiramente na vitória. Você tem que pensar primeiramente em como você vai agir para agradar a Deus, porque quem dá a vitória é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vitória. Ele é o Deus que nos conduz, seja em vitória, seja por vales escuros, seja atravessando mares, rios, o fogo, a escuridão, as trevas. Ele é o nosso Deus em todo o tempo. Ele não nos abandona quando nós confiamos nele e dependemos dos seus recursos, quando nós colocamos em prática o que temos aprendido na palavra de Deus. Então, a nossa vida, ela não deve ser construída a partir dos nossos desejos pessoais. Quando nós queremos dizer, eu quero que Deus me livre disso. Não sei. A primeira coisa que você tem que entender é que você não sabe se Deus vai livrá-lo ou não. A primeira coisa que você tem que aprender é colocar em prática naquela situação os princípios de Deus. Meu Deus, eu estou numa situação difícil. Se o Senhor quiser me livrar, eu sei que tu podes. Mas antes, me ensine como eu devo proceder neste momento, por meio dos seus recursos. Isso não quer dizer que você não possa pedir a Deus que o livre, mas não é justo, não é correto você não buscar o reino de Deus em primeiro lugar e o modo de vida que agrade a Deus. Jesus ensinou isto logo no início do seu ministério de ensino. Mas o ser humano pode ouvir a palavra de Deus e tomar a decisão de rejeitá-la. Você ouve a palavra de Deus e rejeita, enquanto outros estarão andando lado a lado com Jesus, ouvirão os seus ensinamentos, mas em algum momento eles vão traí-lo por interesses pessoais. Você se lembra muito bem o caso de Judas. Ele traiu Jesus por dinheiro. Mas não se trai Jesus somente por dinheiro. Se traz por namorada, por namorado, por casamento, por carro, por passeios, por prazeres, por sexos, por pornografia, por uma série de situações, coisas, pessoas. Você pode trair Jesus, você pode trocá-lo. Há certas pessoas que estão na igreja porque disseram assim, eu acho que eu preciso buscar Deus agora porque eu estou numa situação difícil. E então, por alguma razão que eu desconheço, ou Deus na sua misericórdia realiza alguma coisa na vida dessa pessoa e dá a ele o que ele quer e pronto, essa pessoa alcançou e some, desaparece. Às vezes eu penso que Deus dá certas coisas às pessoas que desaparecem para que nós aprendamos, para que em discursos futuros, para que em pregações futuras, nós possamos ouvir verdades que explicam esse fato. Você recebe de Deus e depois acha que pode desaparecer, já recebi mesmo. Deus está contente comigo, ali me deu. Ele não está contente com você, coisa nenhuma, porque Ele quer que você permaneça na presença dEle, Ele quer que você se alimente dEle. Nós estamos num texto em que as pessoas se alimentaram de pães e de peixes e depois foram embora, rejeitaram a mensagem dEle. E Jesus não concordou de forma alguma com esse procedimento. Entretanto, nós aprendemos aí que Jesus é onisciente e nunca será pego de surpresa. As pessoas pensam que Jesus ficou, ai meu Deus, e agora eu estou perdido, a pessoa foi embora. Não, ele já sabia. Ele sabia que você ia embora, ele sabia que Adão ia pecar, ele sabia que você
pecou ou ia pecar, ele sabia que você ainda vai cometer erros, ele sabe melhor que você ainda cometerá erros, que eu cometerei erros. Ele sabia que a nossa vida seria uma vergonha diante de Deus, e é por isso que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Todos nós cometemos erros terríveis, e devemos ser gratos a Deus por termos sido encontrados pelo Senhor. Mas Satanás vai procurar fazer com que você viva pelos seus sentimentos. Você anda com ele, mas está buscando os seus interesses. Você não está procurando Deus. Há muitas pessoas que vão às igrejas, correto? E eles vão atrás dos seus interesses. Eles não estão atrás de Deus. E Satanás sabe disso. E levanta pastores treinados, influenciados por ele, que não vão pregar o evangelho, mas vão dar a essas pessoas o que elas querem. Vão colocar dentro dos seus ouvidos o que elas gostam de ouvir, porque elas têm aquela coceirinha, aquele comichão, como disse o homem de Deus na Bíblia, que nos últimos dias as pessoas sentiriam coceiras nos ouvidos e ajuntariam para você um montão de mestres que lhes falariam o que gostariam de ouvir. Então, tome cuidado. Não siga os seus sentimentos. Quando você se encontra com Deus, a mensagem que você vai ouvir é esta: alimente-se de mim. Antes de eu lhe fazer qualquer coisa, alimente-se de mim. O Pai está trazendo você a mim. O Pai está sempre trazendo você constantemente a mim, para que você aprenda de mim como deve agir em todas as situações. Em terceiro lugar, entenda o seguinte: Satanás não o impede de crer no Evangelho, mas que você rejeite os propósitos da sua mensagem, isto é, os propósitos do Evangelho. Você ouve a mensagem de Deus, você ouve a voz de Deus, você ouve as boas notícias de Deus, que Ele está querendo aceitar você, como você está, para transformá-lo, para retirá-lo debaixo do poder satânico, mundano e da sua natureza humana, pecaminosa, cheia de paixões carnais, para confiar nele. Então você ouve a mensagem e cabe a você crer ou não, aceitar ou não, rejeitar ou não a ela. O apóstolo Paulo explica alguma coisa sobre isso em Romanos capítulo 10, versículos 16 e 17. Vamos lá. Nem todos que aceitam a boa notícia do Evangelho, note uma coisa, ele não está dizendo nem todos aceitam o Evangelho. Ele está dizendo, nem todos aceitam a boa notícia, a mensagem, isto é, a essência do Evangelho. Correto? Todo mundo tem uma Bíblia, mas ninguém lê, vamos supor, tá? Você pode carregar uma Bíblia para cima e para baixo, abre no Salmo 91, põe lá atrás do carro, como era hábito antigamente. Abre na sala, você entrava na sala de uma pessoa, tinha uma Bíblia aberta, comprava-se até aquelas Bíblias muito requintadas, bonitas, decoradas até com filetes de ouro, acreditando que estava abençoando a casa. O que abençoa a casa, a vida, é a essência que está lá dentro. É a mensagem que está lá dentro. O Evangelho em si
É uma notícia, tudo bem, é algo, mas a sua essência é transformadora. Então Paulo diz, foi Isaías quem disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? E então ele vai explicar como é que uma pessoa, como que é o processo da fé na vida de uma pessoa. Porque ela crê e porque ela não crê. Vamos lá. Portanto, a fé, isto é, a convicção, o compromisso de ser leal e fiel a Deus, tá? A fé é isso aí. A fé não é uma força positiva que vai levar você a pegar tudo que Deus tem nos seus cofres, nos seus celeiros, como alguns ensinam por aí. Se você tiver fé, hoje você recebe o que você quer. Não, não, não. A fé existe para que você seja leal e fiel a Deus. Esse é o compromisso que a fé faz existir na vida daquele que crê. Diz Paulo, a fé, segundo esses termos, vem, isto é, ela é uma ação que surge, que se movimenta, que vem de dentro para fora. Quem está lá dentro? Cristo. Correto? Quando você ouve a palavra de Deus, ela é o quê? Espírito e vida. O Espírito da palavra de Deus, que é Cristo, entra em você e transmite lá dentro de você, no seu mais íntimo, profundo lugar, no seu espírito, a mensagem de Deus. E então, o propósito dessa mensagem é para gerar vida. Então, ela se movimenta de dentro para fora. Portanto, a fé vem, isto é, de dentro para fora, por ouvir a mensagem, isto é, o ensino ou a instrução divina. Você está numa situação e você agora ouve o ensinamento de Deus, a instrução divina sobre como tem que agir. Ou não é isso que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo? Que ele nos ensinaria toda a verdade de Deus. Que ele nos faria lembrar. As pessoas não entendem, gente. Muito bem. E a mensagem que vem lá de dentro, vem por meio do quê? Da pregação, que vem de fora. Então, você ouve uma pregação de fora acerca, a respeito de Cristo. E quando esta pregação é verdadeira, ela não alimenta o seu ego, ela não alimenta o seu egoísmo, ela não alimenta os seus interesses, ela alimenta o quê? O desejo de Deus que você tenha a vida dele fluindo do seu interior. Essa é a verdade. Talvez você não queira me ouvir mais, mas eu não posso deixar de falar a verdade a você. Eu não vou enganar você. O Evangelho primeiro tem que agir na sua vida, e por meio das ações pode haver conserto ou não, pode haver milagre ou não, mas garanto, você vai sobreviver, você vai passar por apuros, vai passar por ciclos de crises, mas você vai sair do outro lado. Agora, se morrer, você abrirá os olhos na eternidade. É assim que o Evangelho ensina. Walter, você é muito frio. Tá frio sim, mas eu digo para você, não sou frio. Eu estou falando a verdade com paixão, não querendo enganar você. O apóstolo Paulo cita o livro de Isaías, capítulo
53, verso 1. Quando o profeta pregou ao povo que pertencia a Deus. Ele não está falando para um povo que não conhecia a Deus. Para você ver como Satanás estava trabalhando naquele povo, por meio dos seus agentes. Quais são os agentes? Ele próprio, seus demônios, o mundo, enfim, e a natureza humana. Vamos lá. Esse povo conheceu a Deus, mas se afastou dele, a ponto de Isaías dizer: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Na nossa mensagem. Isaías está em plena cooperação com o Espírito Santo do Senhor. Israel rejeitou o quê? A mensagem. Israel não rejeitou sua crença. Israel continuou crendo em Deus, mesmo sendo idólatra. Ele insultou a Deus, não deixou de acreditar nele, mas acrescentou à sua religião outros deuses pagãos, por causa do interesse. Você vê? Então, muitas pessoas vão às igrejas, mas continuam com a mesma fé, com a mesma crença que possuíam antes de ir para a comunhão dos cristãos. Por quê? Porque eles não estão buscando Deus. Deus procurou conduzi-los a Cristo. Mas os seus interesses, as suas preocupações são tantas que eles colocaram a palavra de Deus nas extremidades do seu coração. E Satanás veio e roubou. Aquela fé inicial de andar na direção de Cristo começa o quê? A desaparecer. Aqueles que se encontraram com Cristo e que foram transformados, que celebraram o seu nome, podem começar a empurrar a palavra de Deus para fora das suas vidas. Não lê, não medita, não presta atenção, não anota. E o que vai acontecendo? A palavra de Deus vai sendo jogada para fora e Satanás está em um verdadeiro deboche, rindo, porque sabe que ela será pisada e logo levada embora. E a sua fé vai desvanecer. Você percebe as manobras dele, os seus ardis? Muito bem. Israel rejeitou a mensagem, isto é, os propósitos divinos dentro da mensagem de Deus. E nós podemos estar fazendo o mesmo neste momento. Olha só, nós estamos dando mais ênfase a shows gospel, danças, pulos, tentando imitar igrejas negras dos Estados Unidos, tentando imitar igrejas brancas dos Estados Unidos e ao redor do mundo, tentando dançar como eles, tentando ser como eles, quando nós deveríamos estar buscando o quê? A vida. Eu já vi igrejas no Brasil que eles tentam se vestir como aqueles pastores negros nos Estados Unidos. Igrejas essas que eu fui muitas vezes, tenho muitos amigos e irmãos, e nós ríamos e brincávamos. Quantas vezes não comi, não jantei, não almocei na casa de irmãs afrodescendentes, americanas, e falávamos do Evangelho e orávamos juntos, chegamos até dançar, pular juntos, mas celebrando a vida de Deus. Ela tinha vida, ela falava de Deus, ela anunciava o Evangelho, ela procurava fortalecer pessoas. Mas hoje nós queremos nos divertir. Achamos que o Evangelho é imitar cachorro no púlpito, leão, miados de gato. Enfim, estamos
ficando. O propósito do Evangelho está ficando do lado de fora. E Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Jesus está do lado de fora. Grande perigo. Quando nós ouvimos a mensagem de Deus, isto é, quando nós aceitamos os propósitos da mensagem de Deus contidos no Evangelho, esse processo fornece a nós um relatório das ações de Jesus Cristo que aprendemos nas Escrituras Sagradas, a fim do quê? De que o imitemos. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de quem? De Cristo. Esse a respeito de Cristo tem muito a dizer, viu? A palavra de Deus deve ser pregada para nos conduzir à pessoa de Cristo. Não é isso que o Pai faz? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o estiver conduzindo. E Jesus não está dizendo que o Pai nos conduz uma vez só, Ele sempre irá nos conduzir. Por isso é que Jesus nos deu o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus que nós mencionamos, não é? Esse Espírito sempre nos conduz o quê? A Jesus. Eu espero que eu esteja sendo muito claro neste ensinamento. Então, queridos, a fé não é um passo no escuro. Não é a famosa frase, dá o passo da fé, irmão. Que bobagem, que falta de conhecimento, que loucura. Como é que você pode dizer para uma pessoa que você pouco conhece, dá o passo da fé, ela não sabe o que é fé, ela não conhece Jesus, ela não lê Bíblia, e você manda ela dar o passo da fé? O que você está dizendo para ela? O que você está insinuando? Que ela tem uma força mental positiva? É isso. Não existe passo da fé alheio à pessoa de Jesus. Não existe. Todo o Evangelho nos leva a agirmos à semelhança de Jesus. Esse é o propósito da mensagem do Evangelho. E é isso que Satanás quer estragar. Porque se ele conseguir destruir, deteriorar, roubar isso de nós, pronto, não faremos o que eu vou comentar na semana próxima, que está no verso 10. Portanto, meus queridos, conservemos a nossa unidade com Cristo em um espírito de humildade. Você lembra do que eu falei? Uma pessoa que acha que está em Cristo, porque ela disse, eu decidi agora estar, agora eu vou estar. Não, você não decidiu nada, você só está porque Deus quer, porque se Deus não quisesse, você não estaria. O fato de você estar dizendo isso é orgulho, sinta vergonha disto. Sabe por que eu estou em Cristo? Porque Deus quis, e porque eu sinto vergonha de tudo que eu já cometi na minha vida, que eu já envergonhei Deus e a sua igreja. Eu trouxe vergonha ao nome do Senhor, e eu pedi perdão, e Deus me deu esta graça de estar nele, por causa do seu favor. Humilhar-se é sentir vergonha do que somos e confiarmos na restauração divina, confiarmos na bondade divina em nos aceitar. Creiamos que estamos em Cristo pelo trabalho do Pai e não pelos nossos esforços pessoais. Sejamos prudentes e controlemos nossos sentimentos, hein?
para que não vivamos em função dos nossos impulsos pessoais, emocionais. Que a nossa primeira atitude em cada situação seja essa: Senhor, como eu tenho que agir de acordo com a tua palavra, de acordo com Jesus Cristo, à semelhança dele. Agora, se possível, afasta de mim esse problema, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, creiamos de fato no Evangelho, mas procuremos entender a sua mensagem e propósitos às nossas vidas. Você foi chamado por Deus para amar sua palavra, para ter uma fé genuína, para agir à semelhança de Cristo. Vamos orar, sabendo que Satanás está solta, perambulando pelo mundo, procurando a quem devorar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça. Que o Senhor nos ajude a sermos teus filhos queridos e que te dê muito prazer. Senhor, fortalece cada coração, fortalece cada vida e não permita, Pai, que os nossos pés vacilem. Abre os nossos olhos para que possamos considerar nossos pensamentos, nossas atitudes, para que sejamos humildes diante de Ti, a fim de que Satanás não tire proveito das nossas deficiências, das nossas fragilidades. Senhor, sê conosco e muito obrigado por mais este momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se este vídeo tem relevância à sua vida, compartilhe-o. Clique no botão compartilhar e compartilhe-o nas suas redes sociais. Coloque algum comentário embaixo de crítica ou mostrando a sua experiência com aquilo que você ouviu, acerca daquilo que você ouviu. Se você gostou, clica no botão positivo. Positivo é a mãozinha para cima, negativo é a mãozinha para baixo. Se não gostou, mãozinha para baixo. Se quiser inscrever no canal da Comunidade Hebron, se inscreva. Se quiser ser avisado dos vídeos que vão surgindo, clique lá no sininho e clique em todas. Queridos, que Deus os abençoe, que vocês tenham uma semana muito abençoada por Deus. Que fiquem em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.